Muito bem, queridos, nós estaremos hoje abordando o estudo de número 11 desta série Firmados em Cristo. Estamos aí caminhando para o final desta série, uma série grandemente abençoadora nas nossas vidas. Creio que temos aprendido grandes coisas na palavra do Senhor nesta série de lições. E hoje nós estaremos tratando do tema O Cristão e seu trabalho. O cristão e seu trabalho. O objetivo deste estudo é abordar a relação patrão-empregado à luz da palavra de Deus. Então, o objetivo deste estudo de hoje é abordar a relação que envolve empregado e patrão, à luz da palavra de Deus, como parte da missão de Deus para estimular a valorização da vocação cristã e das pessoas no ambiente de trabalho. Este é o objetivo do estudo de hoje. E este estudo está baseado, fundamentado, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, que nós lemos. Trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. Só por esse texto inicial, nós vimos aí que devemos estar atento a estas normatizações, essas regras trabalhistas que nos vêm da palavra do Senhor. Nós já vimos que o nosso foco, a nossa referência é o próprio Senhor, o Senhor que escreveu essas recomendações para nós. Porque tudo que fizermos, façamos de bom ânimo, com bastante empenho, com excelência, sabendo que do nosso trabalho nós ganhamos o pão que levamos para a nossa casa. E da mesma forma o empregador seja justo nos salários, nas condições de trabalho, porque quer façamos alguma coisa ou não façamos, a Bíblia diz que nós fazemos é para o Senhor, antes de tudo para o Senhor. Não é só para o empregado, não é só para o patrão, antes de tudo nós fazemos para o Senhor. Este é o ponto culminante do nosso estudo nesta manhã. Pois bem, eu apresento para vocês aqui, esta é a CLT, um exemplar bastante já antigo, gasto, né? Foi o meu primeiro exemplar da CLT, no qual eu estudei no meu curso jurídico. Aqui está, eu guardo com bastante carinho, esta CLT de 88, Consolidação das Leis do Trabalho. Esta CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela é um compêndio que regula as relações de trabalho, empregado, patrão, as relações previdenciárias decorrentes desse contrato de trabalho firmado entre o trabalhador, o colaborador e o empregador. Esta consolidação foi outorgada, né, foi legislada, foi compendiada em 1943, pela primeira vez, pelo então presidente Getúlio Vargas, que por conta disso passou a ser, inclusive, chamado de o pai dos pobres. Mas antes mesmo dessa CLT, já havia algumas leis trabalhistas no Brasil. A legislação trabalhista brasileira teve início no final do século XIX. Em janeiro de 1891, o presidente Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente pós-revolução, assinou o decreto 1313, que é considerado a primeira lei trabalhista nacional. Neste decreto, Deodoro, ele vedava o trabalho de crianças menores de 12 anos nas fábricas do Rio de Janeiro. Em 1907, o presidente Afonso Pena assinou outro decreto que autorizava a formação de sindicatos de trabalhadores urbanos, profissionais liberais e cooperativas.
E em 1919, o presidente Delfim Moreira regulamentou as indenizações por acidente do trabalho. Entanto, esta é a origem das leis trabalhistas no Brasil. Mas falando em termos globais, em termos mundiais, nem sempre foi assim. Nem sempre tivemos leis reguladoras da relação de trabalho. A história mundial, nem sempre esta relação entre patrão e empregado foi regida por leis específicas e, sobretudo, leis justas. Por exemplo, a sociedade pré-industrial é marcada justamente pela falta de legislação trabalhista. Por aquele tempo, o que vigorava era o trabalho escravo, que era predominante naquela época. Ou seja, um trabalho onde o escravo era tratado como coisa, ou seja, a coisificação do escravo. Ele era tratado como uma mercadoria que se comprava, que vendia, que barganhava, não sendo sequer sujeito de direito, apenas de obrigações. E, consequentemente, não possuía nenhum direito trabalhista. Além do escravo, havia a figura do servo também. Aquele trabalhador que ele era preso à terra. Ou seja, ele dependia do Senhor, do seu Senhor, e era obrigado a pagar tributos. Logo, seus únicos direitos eram suas casas e porção de terra que podia cultivar em dias determinados. Porém, a sua dívida com o Senhor, chamado Senhor feudal, não o possibilitava de se desvencilhar da terra, ou seja, era um trabalhador, um servo que ficava preso ali à terra. Ali era o seu mundo, dali não poderia se afastar e servia ao senhor feudal. Ora, a época da carta aos Colossenses, quando Paulo escreveu aos Colossenses, o panorama trabalhista, laborial daquela época, era muito semelhante a esta época pré-industrial. Muito semelhante, ou seja, desde os tempos de Paulo até a época pré-industrial, basicamente não houve mudanças no tratamento entre patrão e empregado, que na realidade era chamado escravo. Mas já naquela época aos Colossenses, que também reinava essa questão escravagista, nós vimos que Paulo se preocupou com esta liberdade, ou seja, de trazer liberdade, de trazer uma regulamentação, né, uma instrução para que a relação entre empregado e patrão fosse a melhor possível, ainda que dentro de um contexto escravagista. Nós vamos ver um estudo nesta mesma série de lição, o último estudo de número 13, onde nós vamos tratar em que Paulo aborda um caso específico do escravo Onésimo e do seu senhor Filemão. Ali nós vamos ver como que realmente essa questão vai ser tratada. Mas já agora em Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo nos mostra que acima das leis, eventuais leis trabalhistas civis, o empregado ou colaborador cristão e também o empregador cristão, eles devem obediência às leis divinas, que também regulam esse fenômeno social da relação do trabalho. E é isto que a nossa lição de hoje estará tratando, e que nós achamos por bem fazer esta breve introdução para que vocês mergulhem aí mais a fundo neste assunto. Com base em Colossenses 3, do versículo 22 ao capítulo 4, versículo 1, veremos que Cristo se importa com a maneira como trabalhamos, né, e desenvolvemos as nossas atividades negociais, comerciais, e também não apenas
as nossas atividades eclesiásticas. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e no caso aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele nos mostra que Jesus se preocupa não só com o trabalho ministerial, o trabalho eclesiástico dos pastores, dos obreiros, dos pregadores do Evangelho, mas ele também se preocupa com o trabalho civil, o trabalho normal, o trabalho laboral, a prestação laboral em busca de um salário, né? As relações de trabalho. Portanto, é isso que nós veremos nesse estudo. Nós vamos ver aqui alguns tópicos, né? E nós estaremos adentrando neles a partir das perguntas, das próprias perguntas das nossas lições. E a primeira pergunta que é feita na lição bíblica e que nós vamos tentar responder aqui para vocês, diz exatamente, leia a introdução e comente a frase: acumular poder, riqueza e conforto vai contra a natureza do universo criado por Deus? Você concorda com esta afirmação? Por quê? Bom, a lição bíblica nos comentários, ela cita uma abordagem feita por Tim Keller. E segundo Tim Keller, essa visão de acumular riqueza por riqueza, ou seja, você trabalhar ou você produzir, você ter um emprego ou ter uma indústria simplesmente visando acumular lucros, né, riquezas, realmente não vai satisfazer os propósitos de Deus. Aliás, você deve lembrar da parábola, né, daquele fazendeiro, daquela safra gigante que ele teve, e ele disse agora construiu outros celeiros maiores, equipou a sua fazenda, guardou aquela safra gigante nos celeiros, e contemplando tudo aquilo, ele disse: agora, alma, coma, bebe e folga, né? Porque tendes tudo aí. Mas então Deus fala ao coração daquele homem dizendo: louco, se esta noite pedirem a tua alma, o que você dará em troco por ela? Então, o trabalho por si só, visando o lucro, visando o capital, não tem exatamente uma função que compreende na vontade de Deus. É preciso que esses recursos, essas riquezas materiais, possam produzir algo de bem para a sociedade. E é isso que Tim Keller aborda nesta questão, né? Quando nós devemos buscar, sim, né? Não há qualquer proibição de nós sermos bem-sucedidos profissionalmente, economicamente, mas que estas riquezas possam levar o homem, né? Como diz aqui o texto da Bíblia, que essa riqueza possa ser um paradigma, né? Um paradigma de justiça social. Ou seja, é isto que o cristianismo apregoa, não é isto? Desde o princípio, na igreja cristã primitiva, os nossos irmãos eram bem-sucedidos. Tinham fazendas, tinham celeiros, tinham comida, tinha tudo, mas diz-nos o livro de Atos que eles tinham tudo em comum. Ninguém dizia que era só seu, mas repartiam cada um com o seu próximo, com aqueles que não tinham. Então, esta é a visão cristã do trabalho, da produção industrial, da relação trabalhista, né? Que nós possamos conseguir os bens, mas não só com essa finalidade de dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho mais, não. Mas que este trabalho, ou seja, o fruto do trabalho, da indústria, da atividade econômica, possa refletir numa sociedade mais justa, socialmente mais equilibrada, para que ninguém tenha muito e outros não tenham nada. Esta é a finalidade. Então, logo, nós devemos ter esta visão da relação trabalhista. A segunda pergunta é o seguinte: quais os dois princípios bíblicos sobre o desenvolvimento da vocação cristã que os trabalhadores podem aplicar hoje? Quais os dois princípios bíblicos para nós desenvolvermos
esta vocação cristã, não é? Esta vocação. Muito bem. Vocação, o que é vocação? Primeiro vamos entender o que é vocação. Vocação, ela está relacionada com a disposição de servir. Ou seja, eu tenho desejo de servir, eu quero ser útil a alguém. Eu quero que a minha riqueza, os meus bens, a minha intelectualidade, tudo aquilo que eu sou, o que eu tenho, possa ser útil a alguém. Ou seja, essa vocação de servir, ou seja, de serviço, não apenas de usufruir, mas também de servir com os nossos bens, né? A Bíblia apresenta que aquelas mulheres que seguiam Jesus, as mulheres serviam a ele com suas rendas, né? Com suas fazendas, com seu trabalho manual, com seu trabalho doméstico. Diz que aquelas mulheres serviam, né? E assim também na época dos apóstolos, né? Todos ajudavam, todos contribuíam. Então esta é a nossa vocação, deve ser essa a nossa vocação. Trabalhar para servir. E esta vocação ela é desenvolvida sobre dois princípios fundamentais. Dois princípios. O primeiro é que os empregados precisam cumprir seus deveres do jeito certo. Ou seja, o empregado precisa desenvolver a sua função na empresa, na fábrica, na repartição pública, com proficiência, né? Com eficiência, com amor, com dedicação, sempre procurando se aprimorar. Não de qualquer jeito, mas do jeito certo, do jeito honesto, que possa realmente ele mesmo, empregado, se sentir realizado em ver a boa obra que ele fez e o reconhecimento que ele recebe, não apenas em termos financeiros, salariais, mas também as citações elogiosas que muitas vezes o funcionário recebe pela sua eficiência. Então é com esta visão que o trabalhador, o empregado deve exercer o seu trabalho. Este é o primeiro princípio, né? Como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Trabalhando arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem. Está vendo? Ser um trabalho eficiente, não é isso? Outro dia eu vi uma frase no Facebook sobre essa questão, uma placa colocada numa empresa, onde dizia: o empregado abençoa a sua empresa e agradece a Deus por ela, porque é daqui que leva o seu pão para casa, não é? Então esta é a visão que nós devemos ter. Não apenas um trabalho em troco de um salário, mas a todas aquelas benesses e benefícios que o trabalho em si nos traz, realização profissional, financeira, né, o contentamento por fazer uma boa obra. O segundo princípio, os empregados precisam cumprir seus deveres com a motivação certa. Além de realizar um trabalho correto, um trabalho dentro dos padrões, né, com proficiência, com destreza, com perícia, o empregado deve realizar esse trabalho com a motivação certa. Não deve trabalhar só pensando no salário no dia 10 de cada mês. Não deve trabalhar só pensando, só esperando chegar o dia do pagamento. Não, mas ele deve ter uma motivação correta. E qual seria essa motivação? Nós já falamos lá no começo. Essa motivação é saber que nós temos um temor a Deus. Nós fazemos tudo em temor a Deus. Não apenas relativamente ao nosso patrão, ao nosso chefe, em respeito a ele unicamente, mas acima de tudo, como diz o texto aqui em Colossenses 3, 22 e 23. Por causa de seu temor ao Senhor, de bom ânimo como se fosse para o Senhor. Então esta é a motivação. Eu faço o trabalho bem feito, sabendo que eu estou fazendo não só ao meu patrão, mas antes de tudo ao Senhor. Ao Senhor que me deu a vida, me deu a saúde,
me preparou aquele emprego, né? Abriu as portas. Então é isso que nós temos que pensar como empregados, né? Como colaboradores de uma empresa, de uma repartição pública, é isto. Fazer o trabalho de forma exímia, eficiente e também sabendo, antes de tudo, que fazemos para o Senhor. Esta é a motivação. Tá bem? Então estes são os princípios que devem reger a nossa vocação, né, para o trabalho. A vocação correta. A pergunta de número 3 nos pede para ler o item 2 e nos respondermos o que a Bíblia ensina sobre o galardão. Como os empregados devem se portar e qual a sua recompensa. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, né? Digno é o obreiro do seu salário. E alguém já disse também, né, que o salário tem que ser digno do trabalhador. Ou seja, o obreiro é digno de um salário e o salário também tem que ser justo. Ou seja, a recompensa do trabalho está no salário, né? O salário que nós recebemos, a recompensa, este é o galardão que nós recebemos, as aquisições e todas aquelas bênçãos que advêm do trabalho honesto, conforme nós já temos comentado. Recompensa e galardão são palavras sinônimas. Galardão é a recompensa por serviços relevantes que foram prestados. Então, galardão ou recompensa é uma espécie de prêmio, uma distinção pela realização de um trabalho. Então você trabalha e você tem uma recompensa. Evidentemente que aquele que não trabalha, aquele que não busca realizar um trabalho, ele não tem essa perspectiva de galardão e recompensa. Mas aquele que trabalha, sim. Ele sabe que no dia 10, ou no final do mês, ou no começo do mês, ele tem lá o seu salário. Final do ano, no dia do aniversário, ele tem lá o 13º salário. E todos aqueles direitos sociais que acompanham a prestação laboral. Então, o galardão é a recompensa, é a distinção, é o prêmio pela prestação de um trabalho, diz aqui o conselho, um trabalho relevante, né? Um trabalho que é importante. É importante para o trabalhador, é importante para o empregador e é importante também para a sociedade como um todo, né? O trabalho gera riqueza, o trabalho gera consumo, o trabalho gera outros empregos, e assim numa cadeia sucessória de causa e efeito, nós encontramos aí uma sociedade que realmente vai se desenvolvendo através do trabalho. O trabalho é que move, né, a sociedade, traz progresso, né, e traz crescimentos para o indivíduo e também para a sua empresa. Então, como empregados devem se comportar ou se portar e qual a sua recompensa? Nós encontramos aqui nos comentários, no item 2 da nossa lição, né? Nós encontramos um versículo 24 e 25 de Colossenses 3, falando sobre a recompensa. Lá diz o seguinte, que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então veja bem, a recompensa, segundo o texto, ela apresenta de duas formas. A recompensa pode ser boa, o galardão pode ser bom, mas também pode ser mal. Ou seja, nós receberemos o bem se fizermos o bem, receberemos o mal se fizermos o mal. Então, se trabalhamos bem, recebemos um bom salário. Se trabalhamos mal, recebemos um salário menor. Esta é a visão da recompensa que a palavra de Deus nos dá. Então, o trabalhador tem que trabalhar com esta visão, de que a recompensa pode ser positiva, mas também pode ser negativa. Então, nós temos que trabalhar
com este lado. A recompensa é uma motivação a mais para o melhor desempenho da nossa vocação a serviço do reino. Os novos cristãos que serviam suas casas poderiam ter esperança de uma herança futura muito superior a qualquer salário. Ou seja, nós, trabalhadores cristãos, à luz da palavra de Deus, além da recompensa material de trabalharmos honestamente, nós temos que ter também essa expectativa de que seremos recompensados pelo Senhor um dia, com uma herança, com um galardão incorruptível, com uma coroa de glória. Porque nós, como nós vimos, nós fazemos antes de tudo para o Senhor. E se fizermos o bem, nós, além do nosso salário aqui, do nosso patrão, nós teremos também a recompensa vindoura, um galardão eterno. Porque trabalhamos honestamente para ganhar o nosso pão de cada dia e também o Senhor nos recompensará naquele dia, né? Nós lemos lá em Mateus 5,19 que o galardão pode ser maior ou menor, de acordo com a nossa dedicação, não é isso? Mas nós temos que ter a visão também de que não haverá competição, não há competição. Não estamos aqui para competir para quem é o maior, qual o menor. Houve alguém que queria saber qual seria o maior ou o menor no reino dos céus. Jesus falou, aquele que for maior serve o menor. Então, uma questão de unidade, igualdade, equidade, né? De justiça social. Então, ninguém é maior, ninguém é menor, mas certamente o galardão será na proporção do que nós fizermos. Então, essa é a visão que nós temos de ter. Porque nós temos uma herança a receber. Já confirmando também isso lá em Romanos 8,17, que diz que nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está vendo? A gente analisando assim a relação de trabalho simplesmente, nós esquecemos desse detalhe muitas vezes, né? Brigamos por salários, brigamos por outros direitos trabalhistas e com razão até, mas temos que também pensar no galardão eterno, né? Porque como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme lemos em Romanos 8,17. Tudo bem? Entendido até aqui? Vamos agora à quarta pergunta, muito importante. De certa forma, já vínhamos aí ao longo da explicação dando algumas pinceladas sobre esta questão. Quem é a referência para o comportamento dos patrões cristãos? Até agora nós falamos do empregado, do trabalhador, do colaborador. Agora nós vamos ver quem é a referência, né, para o comportamento dos patrões cristãos e como deve ser este comportamento em relação aos empregados. Nós vimos que até agora nós falamos da relação empregado com o empregador. Agora nós vamos ver qual o papel do empregador e como ele deve se comportar em relação ao seu colaborador e qual é a referência que o empregador deve ter para ser um bom empregador, um empregador justo. Com certeza, de acordo aqui com os comentários e com os textos bíblicos que ilustram, a referência é o próprio Deus, o Senhor. Como nós já vimos falando, Deus é a referência. Seja o empregado, seja o patrão, tudo o que faz antes de tudo, não apenas para obedecer às leis trabalhistas, mas acima de tudo para obedecer às leis divinas, né? As escrituras sagradas, a vontade do Senhor. A referência, portanto, é Deus. Nós lemos lá na nota, né? No item 3. Paulo não fala somente com os empregados, mas também com seus empregadores. E ele diz lá em Colossenses 4, versículo 1. Patrões, trate seus empregados com consideração. Tratem seus empregados com consideração. Sejam justos
com eles. Não se esqueçam nem por um minuto de que vocês também servem a um Senhor, Deus, que está no céu. Está vendo? Empregado serve como serviço a Deus. Patrão também. Não se esqueça, olha só. A palavra ela é bem incisiva. Trate seus empregados com consideração. Nada de assédio moral, nada de exploração, né? Nada de reter salários, de encurtar salários. Porque não se esqueçam, nem por um minuto, de que vocês também servem a um Senhor, Deus, no céu. Então, esta é a referência que os patrões também devem ter. Deus, o Senhor no céu. Lembrando-se disto sempre, na hora de tratar com o empregado, na hora de assinar o contrato de trabalho, deve sempre pensar, eu tenho que fazer algo por este meu colaborador que seja da forma que agrade a Deus, que cumpra não só a legislação trabalhista, mas também a lei de Deus, né? Os estatutos que Deus estabeleceu também, já que Deus se preocupa também com a justiça social, com essa questão trabalhista. E a segunda parte da pergunta disse como deve ser esse comportamento em relação aos empregados. Os deveres e direitos trabalhistas são protegidos, como nós já dissemos, né, pela palavra de Deus. Os patrões precisam tratar seus empregados com justiça e equidade. Nada de favoritismo, por nenhum sentimento ou ressentimento ou preferência, não. Os empregados, sejam eles do sexo masculino ou sexo feminino, ou seja, homem, mulher, não importa qual seja a condição social, religiosa, não é? Enfim, seja qual for o colaborador, não deve haver por parte dos patrões qualquer diferenciação. Não deve pagar menos para um e mais para o outro, se ambos exercem a mesma função nas mesmas condições. É isso que está dizendo, ou seja, equidade, deve haver equidade, igualdade, né? Deve realmente fazer tudo conforme a justiça do Senhor, não é isso? A exploração do trabalhador, a sonegação do salário, a opressão, a ameaça no ambiente de trabalho, que muitas vezes acontece. Ou tratar o empregado como um ser inferior, com desrespeito, muitas vezes com palavrões, com desacato. Tudo isso, patrões, segundo as Escrituras, é um grave pecado contra Deus. Por quê? Perante Deus somos todos iguais. Empregado, patrão, é tudo igual. Porque todos servem ao mesmo Deus. E a recompensa também virá de Deus, tanto para o empregado quanto para o empregador, de forma justa, né, de forma real. O patrão crente deve observar o exemplo de Jesus para aplicar a sua vida. Jesus foi tão humilde, né? Mesmo ele sendo o Senhor e Mestre, ele disse para os seus discípulos, por ocasião do lava-pés: vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou de fato Senhor e Mestre. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés. Portanto, lavai os pés uns dos outros. Ou seja, Jesus ensinou a lição da humildade. Mesmo ele sendo Senhor e Mestre, ele lavou os pés do seu discípulo. Pedro, inclusive, quis recusar: Senhor, eu que devo lavar, eu que sou o servo aqui, Senhor, eu que devo lavar os seus pés, porque o Senhor, é o Mestre. Mas Jesus volta-se para Pedro e diz: não, Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo.
Então, Jesus, se eu deixei assim um exemplo para vocês, também vocês devem fazer a mesma coisa, ou seja, deve ser humilde uns para com os outros. Não deve tratar ninguém como menor, como inferior, mas todos são iguais perante Deus. Esta é a lição de humildade que Jesus nos dá. Ou no cristianismo, patrões e empregados são servos uns dos outros pelo amor, né? Nós devemos servir uns aos outros por amor, conforme está lá em Gálatas 5, versículo 13. E também como servos de Cristo, o Senhor de todos. Então o amor é a chave, né? A consideração, o respeito, a humildade deve fazer parte das relações de trabalho. Deve haver no âmbito da empresa, do serviço público, enfim, no âmbito laboral, entre patrão, empregado, colaboradores, esta preocupação em tratar todos com equidade. Nesse sentido, o trabalho também é um componente essencial da missão de Deus para a reconciliação e restauração de todas as coisas. Colossenses 1, versículo 15 a 20. Afinal, nosso trabalho contribui para tornar o mundo um lugar melhor ou pior. É como nós falamos, o trabalho bem desempenhado, bem organizado, bem remunerado, né? A empresa que tem o seu lucro justo, cresce junto com seus colaboradores, realmente algo fantástico para a sociedade. Traz crescimento, traz riqueza, traz bem-estar, justiça social, né? Isso é muito bom. Só que se levarmos para o lado do mal, também o resultado ele é negativo. O grande escritor, teólogo John Stott, ele lembra que o trabalho humano é provavelmente o fundamento-chave de toda a questão social, pois por meio dele nos tornamos mais humanos. O trabalho é a atividade mais gloriosa, eu diria, uma atividade mais edificante, que nos traz satisfação, realização pessoal. Quando você faz um trabalho e vê um resultado proficiente, não é? Os profetas nos dizem que Jesus, quando ele realizou a sua obra na cruz, pela redenção, pelo perdão dos nossos pecados, ele disse que olhou a obra que tinha feito e ele se sentiu satisfeito. Ele viu que tinha feito um grande trabalho. Ele viu que ele havia concluído o trabalho com sucesso. E é assim que nós devemos pensar, como empregado, como empregador, ao ver a obra completa, ao ver o resultado, possamos olhar todos com satisfação e pensarmos, eis aí uma obra maravilhosa que vai trazer muitas bênçãos para toda a sociedade. Então é isso, irmãos, na primeira parte do nosso estudo de hoje, onde nós aqui fizemos um panorama, né, em torno do texto de Colossenses. E agora vamos para ver a visão prática disto tudo. Trazendo agora mais objetivamente para nós essas lições, temos aqui duas questões subjetivas que se coloca para nós, a vida em foco. Não é? A primeira coisa é que valorize a vocação cristã em seu trabalho, teremos a mesma recompensa. Valorize a vocação cristã em seu trabalho, teremos a mesma recompensa. Então, esta vocação cristã, ou seja, de você trabalhar com a visão de Deus, com os olhos na referência que é Jesus Cristo, o Pai, o Senhor Deus. Nossa vida profissional passa a ser importante, né? É parte importante de nossa participação na missão de Deus.
Então, pregar evangelho também inclui vivermos em sociedade de forma profícua, de forma a trabalharmos para construir uma sociedade mais justa, mais igual, mais eficaz e próspera. Então, o cristão tem um papel fundamental. Com a visão das Escrituras, ele pode fazer muito pela sociedade. Por isso, não importa qual seja a sua função ou profissão, valorize sua vocação cristã. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, esta é a visão. Fazendo assim, nós seremos bem-sucedidos, daremos bom testemunho de cristãos à sociedade, né? Porque um cristão verdadeiro, com certeza, é aquele empregado, é aquele patrão exemplar, que todos dão bom testemunho dele, da sua honestidade, da sua eficiência, da sua justiça. Portanto, não trabalhe para enriquecer e usufruir do fruto do seu trabalho tão somente, mas desfrute do seu trabalho como uma bênção, sendo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Então é esta a visão que nós temos nas Escrituras, que valoriza a nossa vocação cristã no ambiente de trabalho. E finalizando, valorize todas as pessoas do seu trabalho. Servimos ao mesmo Senhor. Então é isto. Vamos valorizar as pessoas que estão junto conosco no nosso trabalho. Nós não somos sozinhos. Somos parte de toda uma engrenagem que, se bem funcional, vai trazer êxito para todos, não é? O sucesso da empresa repercute no sucesso do empregado, repercute na sociedade como um todo. E isso nós devemos ter. Então, para que isso ocorra, nós devemos tratar os nossos colegas de trabalho, os nossos patrões e vice-versa, os nossos patrões tratar os empregados com humildade, com equidade, com justiça, né? Com serenidade, com respeito, porque aí realmente nós teremos um ambiente propício ao crescimento, né? Um ambiente de trabalho onde as coisas funcionam com a bênção de Deus, é progresso na certa, né? É êxito na certa. Você que é empregador, como trata os seus funcionários? Se você é crente em Jesus de verdade, além de obedecer às leis trabalhistas, deve valorizar todas as pessoas do seu trabalho como fez Jesus. Então, você como empregador, você trata todos os seus empregados da mesma forma, olhando para Jesus. Porque Deus se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses 2, 5, 7. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Então, esta é a visão. Jesus, quando desceu do céu, ele veio com essa visão de servo, né? De servir com humildade. E Paulo fala com os patrões, os senhores: vocês devem fazer o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Colossenses 4, versículo 1. Foi Deus quem lhe colocou na posição que você está hoje, querido irmão, querida irmã, para servi-lo através do seu negócio, da sua empresa, do seu trabalho. Não seja um chefe tirano ou dominador. O mesmo Senhor dos servidores é também dos chefes. Jamais nos esqueçamos disso. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus te abençoe.